Domingo, final do domingo de Páscoa, espero que todo mundo tenha tido um bom dia. É tempo de renascer, é tempo de esperança. O meu foi ótimo, a despeito de ter trabalhado, mas eu gosto de trabalhar. Mas tive tempo de fazer um almoço para a minha família, curtir minha neta à tarde, ver o Galo jogar e ganhar. E agora gravar rapidamente a continuação da nossa conversa da semana passada, em que eu deixei uma pulguinha atrás da orelha sobre mundo VUCA e mundo Bunny. Vamos lá, rapidinho. Alguns filósofos contemporâneos afirmavam que nós vivíamos, passado, no mundo VUCA, volátil, incerto, na verdade, o incerto porque no inglês é uncertain, complexo e ambíguo. Mas que isso era passado, porque agora nós vivemos no mundo Bunny. Bunny vem do inglês breathless, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Para mim é tudo a mesma coisa, só mudou talvez a ordem e as palavras têm significados parecidos. Mas por que eu citei isso na nossa conversa passada? Exatamente pelos modismos da nutrição. E se vocês se lembram, eu comecei a discutir sobre chocolate, vicia, não vicia. Eu acho que eu já convenci vocês que não vicia, que dá prazer. Mas eu também disse que o prazer não tinha a ver com o cacau, mas sim com o açúcar que é adicionado aos chocolates que a maioria de nós consome, já que nós não consumimos cacau 100%. Então é o açúcar. E quando falamos em açúcar, as pessoas pensam logo no açúcar de mesa. Esse é um dos. Na verdade, açúcares são carboidratos. Esse é o nome químico. E carboidratos por quê? Carboidratos são formados por moléculas de carbono com água. Carbono, hidrato de água. Os carboidratos são macronutrientes, são a base da nossa alimentação em termos de porcentagem. Nós comemos mais carboidratos, depois proteínas e um pouquinho de gorduras. Todos precisamos, até o diabético precisa de comer carboidratos, só que há tipos diferentes de carboidratos, dos mais simples, como a glicose, que é uma molécula, talvez a molécula mais prevalente no mundo, que é o açúcar que nós temos no sangue e que, por exemplo, os diabéticos devem evitar comer glicose pura. Nós não encontramos glicose pura, normalmente nós encontramos sacarose, que é uma molécula de glicose com a frutose e é o que está na maioria das frutas. Depois os legumes e os vegetais vão subindo na complexidade do tipo de carboidrato até chegar a um complexo carboidrato, por exemplo, a celulose, que está na casca de frutas, que está em algumas verduras, fibras, e que são importantes para o funcionamento intestinal, só que não são digeridos. O único ser vivo que digere a celulose é o cupim, cultura inútil, mas tudo bem, vale mais uma. E que é importante a celulose também para o funcionamento intestinal. Então, o que é que nós precisamos saber? Realmente são importantes os carboidratos. Algumas pessoas têm que ter muito cuidado com a quantidade, com a qualidade que ingerem, em particular os diabéticos. Os outros, só se tiverem problemas com a balança. E depois de uma certa idade, acho que todos nós começamos a ter problemas com a balança, mesmo que façamos muita atividade física. Nesse sentido, então, os carboidratos vão assim, eles são hipercalóricos, não, a gordura é muito mais, mas como é a base da nossa alimentação, acabamos ingerindo mais. A outra coisa que eu mencionei a semana passada foi sobre Lavoisier, que eu iria matar a curiosidade de vocês. Lavoisier foi um químico lá da França do século XVIII e que teve uma importante participação na gastronomia, mas não sobre carboidratos. Lavoisier estudou proteínas, na verdade ele estudou caldo de carne e não se sabe se foi para ajudar os prisioneiros, que nas condições catastróficas das prisões daquela época
tinham rações controladas, e há uns que dizem que o rei pediu para Lavoisier estudar a quantidade de proteína que tinha no caldo para ver se tinha que dar mais ou menos. Há outros que dizem que ele estudou para ajudar os prisioneiros. Enfim, Lavoisier teve uma participação importante na gastronomia, mas nas proteínas, que será um tema de uma próxima conversa que teremos. Só para terminar a de hoje, lembrando que a glicose é absorvida muito rapidamente, nos dá um prazer muito rápido, glicose ou sacarose, e que se nós estivermos em processo de controle dietético, vamos evitar esses que sobem o pico de glicose no sangue muito rapidamente, porque dá um prazer e é sempre aquilo ali, quero mais. Agora, por outro lado, os carboidratos mais complexos, que estão nas frutas, nas verduras e nos vegetais, devem ser estimulados. Esses são os indicados. No próximo domingo, vamos falar sobre os tipos de açúcar. Açúcar branco, mascavo, demerara. Eu compro mascavo, sabe porque ele é mais natural. É açúcar. Mais natural? Não sei. Cenas para os próximos domingos. E eu já gravei a aula sobre chocolate. Vai estar lá no meu site no início da semana. nutriçãoevida.com.br. Uma boa noite para todos e uma boa semana.